Os materiais que nós vamos utilizar para fazer este trabalho são uma tiara de plástico. Essa tiara ela tem 1 centímetro de largura, é da mais fininha. Nós vamos utilizar lastex na cor verde. Nós vamos precisar de uma pérola, agulha de crochê número 2 ou a 1,5 milímetros, agulha de crochê 2,5 milímetros, cola quente. Nós vamos trabalhar com linha 100% acrílico na cor marrom para fazer o revestimento da tiara. E nós vamos precisar de linha 100% algodão na cor verde mesclado e na cor rosa mesclado. Então, esses são todos os materiais que nós vamos precisar para fazer este acessório de crochê. Nós vamos começar o nosso trabalho com o fio marrom e a agulha 1,5 milímetros. Essa é a parte que vai revestir a nossa tiara. Então, você vai fazer a laçadinha inicial. E você vai fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. Feitas as 5 correntinhas, você vai pular 2 correntinhas a contar da agulha e na terceira você vai fazer um ponto baixo. Então, as 2 correntinhas que nós pulamos, mais o ponto baixo que nós fizemos agora, nós estamos com 2 pontos baixos na carreira. Você vai fazer agora o terceiro ponto baixo e o quarto ponto baixo. Então, são 4 pontos baixos nessa carreira. Agora, nesse último ponto, na mesma base, você vai fazer 3 pontos baixos para virar. 1, 2 e 3. Agora, você começa a carreira da parte de baixo. Nesse mesmo ponto, você faz o primeiro ponto baixo. E nos 3 pontos seguintes, você faz os outros 3 pontos baixos. São 4 pontos baixos em cima, 4 pontos baixos embaixo e 3 nos cantos para virar. Agora, nós fazemos aqui no outro cantinho os 3 pontos baixos para virar. 2 e 3. E nós fechamos a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo feito. Então, nós temos aqui a primeira carreira pronta. Nós só aumentamos na primeira para fazer o formatinho oval. Agora, nós só vamos trabalhar ponto baixo sobre ponto baixo. Então, se nós tivermos 4 pontos em cima, 4 pontos embaixo, já dá 8. Mais 3 pontos no canto dá 11, mais 3 pontos no outro canto dá 14. Então, a nossa carreira vai ter que ter sempre 14 pontos baixos a cada carreira. Então, sempre você sobe 2 correntinhas para começar a carreira. E você vai trabalhando agora ponto baixo sobre ponto baixo. Não tem que fazer mais nenhum aumento, porque a gente quer que feche essa parte oval. Então, nós só vamos trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo, até atingirmos o comprimento que nós queremos do forrinho para revestir a nossa tiara. Ó. Sempre trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo e fechando a carreira com um ponto baixíssimo. Não esquecendo de subir as 2 correntinhas a cada início de carreira, que já equivale, já conta como um ponto baixo. Ó. Depois que a gente terminar a carreira, a gente fecha naquelas 2 correntinhas que a gente subiu o início da carreira. Na segunda correntinha, você introduz a agulha e fecha a carreira com ponto baixíssimo. Ó. Ele já vai fechando, que é onde nós vamos depois vestir a nossa tiara. Agora, novamente, você vai subir 2 correntinhas, vai trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo. Veja que o direito do trabalho ele vai ficando para dentro, assim fica mais fácil para trabalhar as carreiras de ponto baixo.
Se você já quiser trabalhar com o direito para fora, você vai ter um pouquinho mais de dificuldade de fazer os pontos baixos. Então, nós sugerimos que você faça tudo com o direito para dentro do trabalho. E aí, depois, você desvira quando você atingir o comprimento desejado. Ó. Ponto baixo sobre ponto baixo. Para não se perder, você vai contando os pontos a cada carreira, para que sempre dê 14 pontos e você não acabe diminuindo, afunilando o seu trabalho. Ó. Estamos chegando aqui ao final da carreira. E, novamente, agora nós fechamos ela com um ponto baixíssimo. Ó. O nosso trabalhinho ele vai formando um saquinho, só que com formato oval, que é o formato da nossa tiara, e ele vai crescendo e a tiara ela vai ali dentro depois. Então, você vai trabalhar agora as carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo, 14 pontos a cada carreira, por 31 centímetros de comprimento no total. Depois, nós vamos desvirar o trabalho. Então, recapitulando, sempre subindo 2 correntinhas no início de cada carreira, que já conta como um ponto baixo, e sempre fechando a carreira com ponto baixíssimo. Então, trabalhe agora os 31 centímetros no total. Depois que você trabalhar os 31 centímetros no total, o seu trabalho ele vai ficar assim, ó. Veja que ele estica um pouquinho, ele fica bem elástico o trabalho. E nós estamos com o avesso virado para nós. Nós precisamos agora virar o trabalho para o lado direito que está lá dentro. Então, a gente vai esticar bem essa laçada, ó, para não escapar o ponto, e nós vamos virar o nosso trabalho agora. Nós vamos virar o trabalho. Ó, você vai virando desse jeito para o lado direito ficar para fora agora. Você vai puxando, vai enfiando aquela parte lá de baixo aqui para dentro, ó. Ele vai virando o lado, ó, direito vai ficando para fora. Ó. Você vai colocando com o dedo aquela parte, ó, toda lá para dentro, até virar totalmente o direito para fora. Ó. Então, agora desvire todo o trabalho. Você pode ir empurrando com a agulha para facilitar, ó. É um pouco demoradinha essa parte. Você tem que ir puxando para não deixar acumular lá pro lado de dentro. E você vai desvirar todo o trabalho desse jeito até virar todo o lado direito para fora. Depois que você virar o trabalho para o lado direito, ele vai ficar assim, ó. Você deixa a costura toda para um lado de baixo. E essa parte que é sem a costura, ela vai ficar para o lado de cima da tiara. Se você tiver dificuldades para desvirar o trabalho, utilize a agulha de crochê para puxar aquela pontinha do avesso por dentro de todo o trabalho para desvirar ele. Depois que você desvirou, então, você vai colocar a sua tiara dentro desse saquinho que você fez, ó. Vai vestir na sua tiara. Ó. Você vai ver que pode faltar um pedacinho, mas é porque o ponto baixo ele estica. Então, você puxa bem esticadinho para ele não ficar amontoado depois quando você vestir a tiara. Ó. Veja que aqui a pontinha ela já fica fechadinha, ó. Ela já alcança certinho a pontinha. Agora nós vamos finalizar, nós vamos fechar agora essa carreira e arrematar, e a parte do revestimento da tiara ela já vai estar pronta. Então, nós vamos pegar aquela laçadinha, ó, que nós deixamos à espera, e nós vamos agora fazer uma carreira para fechar essa parte da tiara, como o começo que nós fizemos, ó. Revestida, ela fica assim. Então, para nós fecharmos esta carreira, ó, você vai esticar bem o trabalho para ficar acima da pontinha da tiara. Você vai subir 2 correntinhas. E você vai já fazer uma diminuição de ponto baixo nos próximos pontos. Então, você introduz a agulha no próximo ponto,
puxa uma laçada e segura na agulha. A mesma coisa você faz no ponto seguinte, introduz a agulha, puxa uma laçada e já segura na agulha. Quando você tiver 3 pontos, você fecha todos de uma vez. Para os outros pontos, a mesma coisa. Introduz a agulha no próximo ponto, puxa uma laçada e segura na agulha. No seguinte, a mesma coisa. Não fecha o ponto. Quando você tem 3 pontos na agulha, você fecha todos os pontos de uma vez. Você vai fazendo isso para todos os pontos, fechando 2 pontos baixos juntos a cada vez, para diminuir a carreira e nós podermos fechar aqui o nosso trabalho. Novamente nos 2 pontos seguintes, Você introduz a agulha no próximo ponto, puxa a laçada, segura na agulha. Faz a mesma coisa para o ponto seguinte e fecha. Que ele já vai fechando esse buraquinho da carreira. Então, você faz agora para os pontos seguintes. Quando você chegar no início da carreira, você fecha com ponto baixíssimo. Ele já vai fechando, vai ficando assim. Quando nós chegarmos aqui ao final da carreira, note que o buraquinho da tiara ali do revestimento ele está quase fechado. Você fecha a carreira com ponto baixíssimo. Sobe 2 correntinhas para começar a próxima carreira e vai fechando novamente, diminuindo, Você pega, introduz a agulha no primeiro ponto, puxa uma laçada e segura na agulha. Novamente no ponto seguinte, introduz a agulha, puxa outra laçada e segura. Agora você fecha todos os pontos de uma vez. Você vai fechando o buraquinho. Você vai fazer a mesma coisa nesta carreira agora. Pega 2 pontos em 2 pontos de base e só depois você fecha os pontos, até o final da carreira novamente. Nessa segunda carreira, veja que a gente já consegue fechar o buraquinho do final dela. Então, você, terminando as diminuições, você fecha a carreira aqui com um ponto baixíssimo. E arremata. Então, você introduz a agulha em um outro pontinho antes de arrematar. Puxa o fio ali por aqueles 2 pontinhos, o da agulha e o que você introduziu a agulha, e aí sim você fecha, arrematando. Esse fiozinho do arremate, você esconde aqui por alguns pontinhos e deixa para a parte lá de dentro, depois você corta, Você puxa com a própria agulha de crochê. Por alguns pontinhos. Puxa mais por alguns pontinhos aqui para esconder bem o fio e só depois você cortar. Cuidado para não desfiar. Às vezes a agulha engata num pontinho, mas você faz novamente, até puxar o fio ali para baixo. E agora você corta o fio, já que você já escondeu por alguns pontinhos. Então, a tiara ela já está revestida, você cuida para que aquela parte do fechamento das carreiras fique para a parte de baixo dela. Então, ela revestida, ela fica assim, fica perfeita. Então, depois que a gente acaba de revestir a tiara, a gente tem que fazer a florzinha para aplicação. Então, é o que nós vamos fazer agora. Nós vamos pegar aqui o nosso fio rosa, o nosso fio verde, a nossa agulha 2,5 e vamos fazer a nossa florzinha. Para nós fazermos a nossa flor, você vai pegar o fio verde e fazer o anel mágico. Primeiro você faz o anel mágico, prende com uma correntinha e em seguida nesse anel você vai fazer 11 pontos baixos, pegando os 2 fios do anel. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10 e 11. Feitos os 11 pontos baixos, agora você vai puxar o fio inicial para fechar o anel. Você puxa bem para apertar e deixar o miolinho bem fechado. Depois que você fechar bem o miolinho, você fecha a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo feito. E na próxima carreira, você vai fazer 23 pontos baixos. Então, você vai subir 2 correntinhas e na mesma base dessas correntinhas, você faz outro ponto baixo. Você vai trabalhar 2 pontos baixos em cada ponto de base. E no último ponto de base, você trabalha 3 pontos baixos. Nós temos que totalizar 23 pontos baixos nesta carreira. Ela vai ficando assim. Depois que você fizer os 23 pontos baixos da carreira, você vai fechar a carreira com um ponto baixíssimo na segunda correntinha daquelas 2 que você subiu no início. E agora você vai subir 1, 2 correntinhas, 3, 4, 5, 6. Você vai prender com ponto baixo no ponto de base seguinte. Agora você vai caminhar com um ponto baixíssimo sobre o próximo ponto de base, 2 pontos baixíssimos. E novamente você sobe 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 correntinhas. E você vai prender com ponto baixo no próximo ponto de base. Caminha com 2 pontos baixíssimos sobre os 2 pontos de base seguintes. Novamente, sobe 6 correntinhas e assim você vai formando as bases das pétalas que nós iremos fazer depois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são 8 bases no total, como esta que nós fizemos aqui. Depois que você fizer as 8 bases da florzinha, você vai fechar a carreira na primeira correntinha feita com um ponto baixíssimo e você vai arrematar essa parte. Você aperta bem o fio do arremate e você esconde aqui por algumas correntinhas. Sempre acabando pelo lado avesso do seu trabalho. Depois você pode cortar o fio. Agora, nós vamos emendar o nosso fio rosa para fazer as pétalas da flor. Para nós emendarmos o nosso fio rosa, nós vamos puxar uma laçadinha desse fio em qualquer pétala, em qualquer base de pétala, e nós vamos fazer um nozinho. Depois desse nozinho que nós fizermos, o fio do início, nós vamos esconder embaixo dos pontos altos que nós vamos trabalhar a seguir para fazer a pétala. Então, a gente faz um nozinho bem apertado. A gente puxa uma laçadinha do fio rosa aqui para frente. E a gente sobe 1, 2, 3 correntinhas, que já equivalem a um ponto alto. Nós vamos fazer 12 pontos altos em cada base dessas 8 bases que nós fizemos anteriormente. Então, nós vamos fazer aqui o ponto já escondendo aquele fio do início, ó. Você já vai pegando junto, já vai prendendo. Então, aqui você vai trabalhar 12 pontos altos no total.
nós já temos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Depois que você trabalha os 12 pontos altos, você vai prender com ponto baixo no meio do ponto baixíssimo de base. Ali você prende com ponto baixo. E agora você já vai direto para a próxima pétala, pegando uma laçadinha e fazendo os 12 pontos altos novamente. Você vai fazer 12 pontos altos em cada base e vai prender com ponto baixo aqui no meinho, entre uma base e outra, naquele ponto baixíssimo. Ela vai ondular um pouquinho, mas o efeito que nós queremos é que uma pétala fique abaixo da outra no final do trabalho. Então, vá repetindo agora essa pétala em todas as bases da florzinha. Depois que você terminar a florzinha, ela vai ficar assim amontoadinha. Você vai, prender com ponto baixo a última pétala e vai fechar a carreira com um ponto baixíssimo na primeira correntinha do primeiro ponto que você fez. Fechada a carreira, você arremata essa parte. Arrematamos. E agora você vai esconder esse fio do arremate aqui por alguns pontinhos, acabando pelo lado avesso da pétala. Mais um pontinho e você acaba aqui pro lado avesso. Depois você já pode cortar o fio do arremate, Então, agora nós vamos arrumar a florzinha para ela ficar com as pétalas do modo correto. As pétalas, elas devem ficar assim, uma pontinha embaixo da pétala seguinte, Você vai colocando a pétala seguinte em cima da pontinha da pétala anterior. Você segura no centro e vai fazendo esse movimento. E ao mesmo tempo você vai dobrando, o buraquinho da pétala para cima. A florzinha, ela fica assim. Agora, nós vamos aplicar a pérola, para depois podermos aplicar na nossa tiara. Para nós aplicarmos a pérola, você vai pegar a cola quente, aplicar um pouquinho bem no centro da flor e vai colocar a sua pérola. Você vai segurar um pouquinho para ela firmar bem na flor. E depois você retira os excessos de cola quente. Agora nós vamos fazer a parte de baixo com lastex, porque aqui na tiara você pode aplicar com cola quente. Vai da sua preferência, ela vai firmar também. Porém, com lastex, a correntinha de lastex que vai por baixo, você pode mover a flor para onde você desejar. Para cima, para este lado, para o outro lado. Então, nós vamos fazer essa aplicação com lastex, ou seja, nós vamos aqui por parte de baixo da florzinha, nós vamos pegar o nosso lastex e vamos fazer um cordão de correntinha prendendo do outro lado. E assim a gente pode passar para lá e para cá e mover a flor na nossa tiara. Então, aqui pela parte de baixo da flor, você vai pegar a sua agulha 1,5 milímetros. Você vai introduzir aqui a agulha num pontinho na parte de trás do miolo da flor. E você vai puxar o lastex ali por trás. Puxou por um pontinho, agora você faz um nozinho para prender. Prende com um nozinho, 2 nozinhos. Novamente você puxa outra laçadinha do lastex, ali por baixo daquele mesmo ponto, e faz as correntinhas, 1,
2, 3, 4, 5 correntinhas. E você prende essas 5 correntinhas com um ponto baixíssimo do outro lado do miolinho. Prendeu, agora você arremata puxando o fio ali por dentro daquela laçadinha, cortando o lastex, ó, e arrematando. Esse finalzinho do lastex você tem que passar novamente por baixo de um pontinho, puxar o fio e fazer outro pontinho para prender. Depois você esconde o lastex aqui por baixo de alguns pontinhos da parte de trás da flor, ó. Para só depois você cortar. A mesma coisa você faz com esse fiozinho do início, ó. Você puxa aqui por baixo de alguns pontinhos e depois você corta. Agora, para você colocar na tiara, ó, você veste dessa forma. Ó, ele fica bem firme. E você posiciona a flor onde você quiser. Ó. Aí vai da sua preferência. Se você prefere flores menores, você faz com fiozinho mais fino e agulha de crochê mais fininha, correspondente ao fio. Aqui você pode mover para onde você desejar. E a tiara com revestimento de crochê e aplicação de flor de crochê, ela já está pronta. Então, parabéns! Você acabou de aprender como se faz um modelinho exclusivo de tiara revestida em crochê e com aplicação também em crochê. Parabéns!